Que tal a gente repensar a sala de aula? Hoje, vamos mergulhar de cabeça no modelo educacional do SESI-SP. A proposta aqui é bem radical, eu diria. A ideia é que o aprendizado não é algo que a gente só recebe, sabe, de forma passiva, mas sim algo que se constrói ativamente e, mais importante, em conjunto. Olha, para começar, uma pergunta que provoca, né? E se a curiosidade fosse o currículo? Já imaginou? Em vez de só seguir um plano de aulas fechadinho, o aprendizado ser guiado pela pura vontade de descobrir? É exatamente essa a ideia central que a gente vai desvendar aqui. O pilar de tudo isso tem um nome: socio-interacionismo. A crença aqui, no fundo, é que o conhecimento não é uma coisa que o professor simplesmente transmite, sabe? Pelo contrário, ele é construído coletivamente. É quase como uma dança, sabe? Entre a criança, o professor e o ambiente. E o que alimenta essa dança é o diálogo, a pesquisa. E olha, isso leva a uma inversão de papéis que é fundamental. Aqui, a criança é protagonista da sua própria jornada de aprendizado. E o professor? O professor não é mais aquele palestrante lá na frente. Ele vira um mediador, um parceiro mais experiente que guia, que provoca, em vez de só ditar as regras do jogo. Ok, mas de onde vem essa ideia toda? Porque, assim, esse modelo não surgiu do nada, né? Ele se apoia literalmente nos ombros de gigantes da teoria educacional, o que dá para ele uma base acadêmica, assim, muito sólida. E o que é muito legal aqui é ver como essas diferentes ideias se conectam. A gente tem o Piaget, que mostrou que aprender é construir e que errar a gente faz parte do processo. Aí vem o Vygotsky destacando o poder da interação social, da linguagem. Depois o Dewey, com aquele lema do aprender fazendo. E, para fechar, o Malaguzzi, que enxergava a criança como uma pesquisadora e o ambiente como um terceiro professor. Juntando tudo isso, a gente tem a base dessa visão. Então, com essa base teórica toda, os papéis dentro da sala de aula, eles mudam completamente. É uma redefinição total do que significa ser aluno e ser professor. E essa comparação aqui deixa a diferença claríssima. Pensa na sala de aula tradicional. O professor fala, o aluno escuta passivamente. O conhecimento é transmitido, de cima para baixo. Agora, olha o modelo do SESI-SP. O professor vira um mediador, o aluno um pesquisador ativo, e o conhecimento ele é construído junto. Até um ambiente que antes era só um cenário vira uma fonte de exploração. Essa citação, para mim, resume tudo. É sobre o respeito profundo que esse modelo tem pela criança. A ideia de que, gente, desde bebê, a criança já é uma pesquisadora. Ela já investiga o mundo. Ela já produz cultura. Não tem que esperar ela virar uma aprendiz. Ela já é. Ok, a teoria é linda. Mas como é que essa filosofia toda vira atividade do dia a dia? Bora sair um pouco da teoria e ver como isso funciona na prática, no chão da sala de aula. Basicamente, tudo é movido por dois motores principais, as interações e as brincadeiras. E aqui, atenção, é crucial entender que brincar não é só uma pausa para o lanche, não. É a principal ferramenta que as crianças usam para aprender, para testar hipóteses, para dar sentido ao mundo. Vamos pegar um exemplo bem prático. Imagina uma atividade de pintura coletiva. As crianças precisam interagir, negociar o espaço, os materiais. Isso é a interação. Ao mesmo tempo, elas estão lá brincando com as cores, com as formas, expressando emoções. Isso é a brincadeira. E o professor? Está ali, mediando, guiando, sem tomar o controle. E pronto. Uma simples brincadeira vira uma experiência de aprendizado super poderosa. E tem outro conceito que é a chave aqui: intercampus. Pensa nisso como um jeito de derrubar as paredes entre as matérias. Em vez de ter uma aulinha de matemática, depois uma de arte, depois uma de português, a ideia é conectar tudo isso dentro de um único projeto que faça sentido. E esse exemplo aqui ilustra isso perfeitamente. Imagina só, o projeto é construir a maquete de uma cidade. Essa é a faísca. A partir daí, olha quanta coisa acontece. Precisa de matemática para as proporções, de arte para o design, de linguagem para planejar e de habilidades sociais para todo mundo colaborar. E o resultado final? Um conhecimento que é integrado, conectado e que tem um contexto real. Então, a gente chega no ponto crucial. Qual é o objetivo final de tudo isso? Não é só ensinar fatos e fórmulas, sabe? É sobre construir uma pessoa por inteiro, com base em 4 pilares que são, aliás, universais na educação. O primeiro pilar é o aprender a conhecer. Isso não é sobre decorar coisas, tá? É sobre despertar a curiosidade. Dar as ferramentas para a criança investigar o mundo por conta própria, para ela aprender a aprender. É a base de tudo mesmo.
Aí, a partir do conhecer, a gente vai para o aprender a fazer. É aqui que a teoria vira prática, sabe? É sobre incentivar a galera a experimentar, a ser criativa, a pegar o que aprendeu e usar para resolver problemas de verdade, para agir no mundo. Só que saber fazer as coisas só tem sentido de verdade se a gente souber conviver. E aí entra o terceiro pilar, o aprender a conviver. Esse talvez seja o mais crucial para o nosso futuro. É focado na habilidade de dialogar, de colaborar, de respeitar as diferenças e construir coisas em comum. É a base da cidadania, né? E para amarrar tudo isso, vem o último pilar, o aprender a ser. Aqui o foco é no desenvolvimento integral da pessoa. É sobre cultivar autonomia, empatia, pensamento crítico, responsabilidade. No fim das contas, o objetivo não é formar só bons alunos, mas seres humanos completos, conscientes do seu papel no mundo. E para a gente terminar, fica a reflexão. Como é que a educação mudaria se toda criança fosse vista não como um copo vazio que a gente tem que encher, mas como uma pesquisadora de nascença cheia de potencial para descobrir e para criar? É uma ideia bem poderosa para a gente guardar, né?